Deus não quer nos condenar, Ele tem que nos condenar. Nós nunca mereceremos o céu. O céu não é por mérito nosso, o céu é por mérito de Jesus Cristo, nosso Salvador. E se você não passar pela filtragem que somente o Filho de Deus pode fazer, nós estaremos condenados. Nós estamos fazendo um trabalho missionário aqui numa comunidade em Manaus, um treinamento, onde nós estamos com uma missão e aqui distribui filtros para a água. E com a distribuição de filtros a gente entra nas casas, né, com a permissão das pessoas. Isso aqui é uma terra invadida, né? E nós podemos então evangelizar as casas. É muito bacana. Nós estamos aí, está aí a Mayra e uma equipe aqui grande junto com a gente, né? Ore por nós para que o Evangelho de Cristo progrida, né, e tenha sucesso aqui nesse lugar. Há muitas pessoas sedentas de fato, não só da água natural, mas principalmente da água do Espírito Santo de Deus, que é a que salva pecadores como nós em Cristo Jesus. Então o que eu vou falar está na Palavra de Deus, na primeira carta de João. Ele fala algo muito interessante acerca de purificação. Ele diz o seguinte, que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Isso está na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 7. E ele continua dizendo por quê. Por que aquela água precisou passar pelo filtro? Se ela fosse pura, ela precisaria passar pelo filtro? Não. Ela precisou passar pelo filtro porque era uma água impura e ela só pode ser consumida se ela for purificada. Da mesma maneira, o nosso Deus, o nosso Criador, isso você vai encontrar em Gênesis 1, 2 e 3, o nosso Criador nos fez puros, com um propósito muito bem definido, de espelharmos, como um espelho mesmo, a glória do próprio Deus, o caráter do próprio Deus. Todos poderiam olhar para nós e ver um pouco de Deus, ver como um reflexo de Deus em nós. Mas, no capítulo 3 de Gênesis, ele diz que nós pecamos, nós erramos o alvo. A palavra pecado é feia, né? E a gente às vezes não gosta de ouvir a palavra pecado, mas o significado dela é errar o alvo. Quando você tem algo definido, você se propôs a fazer algo, e algo aconteceu que saiu do alvo, o nome disso é pecado. Deus tem um alvo e não foi Ele que pecou, nós é que pecamos. Né? Deus é puro, Deus é santo, Ele não tem comunhão com aquilo que é impuro. Então, quando nós pecamos, e aí eu volto ao texto lá que a gente estava, no versículo 1, no capítulo 1, versículo 7, ele diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. E ele diz por quê? Ele diz, se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos enganando a nós mesmos, está no versículo seguinte, né? E não temos comunhão com Deus. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus, é fiel e justo, Ele, não nós, para nos perdoar e nos purificar. O tema aqui é purificação, né? Só que purificação nossa agora. É muito bom que vocês tenham uma água purificada em casa para que a saúde de vocês esteja conforme, esteja boa, né? Mas pensando no lado espiritual, a palavra de Deus diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Pense no espelho, que eu falei no início, que era limpo e Deus poderia se ver. É uma analogia que eu faço, um exemplo, para ficar fácil a gente entender, né? Deus poderia ver a própria glória dele e tudo poderia ver a própria glória dele em nós. Uma vez que nós erramos esse alvo proposto por Deus, significa que o nosso espelho foi sujo. Ele ficou sujo. E quando as senhoras aqui vão fazer assim, cílios, gostou do espelho, precisam do espelho. Se o espelho estiver sujo, o que vocês falam? Para não furar o olho. Limpa o espelho, não é isso? A gente limpa o espelho para que a gente consiga se ver nele. Deus faz o mesmo conosco. E Ele faz isso conosco através do sangue de Jesus Cristo. Em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele diz algo estrondoso. O salário do pecado é a morte. O justo pagamento pelo pecado é a morte. Por que o justo pagamento? Porque Deus já tinha contratado antes. Ele disse ao homem, naquele momento,
de tudo isso aqui você pode comer. Era uma ordem simples, porque ele tinha colocado tudo de bom no jardim. Tudo que o homem necessitava estava lá. Leiam lá Gênesis 1 e 2, vocês vão ver. É muito bacana, mas leiam com essa perspectiva. Mas o homem comeu exatamente da única que ele disse: se dessa você comer, certamente você morrerá. Ele já deu um preço antes. Ele já falou: no meu propósito, vocês têm muitas bênçãos. Mas fora do propósito, lembra, errar o alvo, o pecado gera morte. Romanos 6, 23 diz que se nós todos pecamos, em 3, 23, o salário do pecado é a morte. Deus é justo em nos punir. Por quê? Porque está contratado antes. O justo salário do pecado é a morte. Graças a Deus o texto não termina aí. O texto continua. Porque Deus não quer nos condenar. Ele tem que nos condenar. Porque Ele é justo, lembra? Há um salário e Ele tem que cumprir isso. Mas Ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Decore esse texto. Porque o dom gratuito é um presente que é dado gratuitamente. Vocês não vão pagar nada pelo balde. Vocês só vão requerer de vocês que vocês busquem com sabedoria, com inteligência, para que se dure os 20 anos aí, né? Com plena saúde. Deus também nos dá de graça a vida eterna por algo que alguém pagou por nós. O pastor disse ali muito bem claro que os missionários lá nos Estados Unidos que nunca viram vocês, nem nós também não viram, nem vocês, e talvez a gente nunca se veja, né? Eles pagaram por esse filtro. Então o presente é dado, mas ele tem um preço. Correto? Correto? O presente vocês recebem. Vocês não pagaram, mas alguém pagou. O nome disso é graça. Graça é isso. Cristo nos dá o dom da vida gratuitamente. Não vem de nós. Efésios 2, 8 a 10 diz que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém possa bater no peito e se gloriar. Talvez tenha pessoas que chegam aqui, que pensam que vão chegar no céu e falar assim: rapaz, Deus fez um grande negócio de me trazer para cá, porque eu era um homem bom. Alguém vai estar lá assim? Não! A palavra de Deus diz que todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então Jesus está para nós como esse filtro está para aquela água suja. Se nós não somos consumíveis por um Deus santo, deu para entender isso? Deu para entender? Deus é santo e nos fez para nos alegrarmos com Ele. Ele não pode se alegrar conosco, porque nós mudamos, nós somos pecadores. Mas Ele nos transforma. O que está escrito aqui é exatamente isso. Ó. Jesus Cardamanhe, está escrito em UAI, significa Jesus transforma. Ele transforma o nosso estado de pecador, condenado, em pecador sim, mas arrependido e salvo agora. Isso Ele faz por graça. Então eu quero que vocês entendam que se nós não passarmos pelo filtro de Cristo Jesus, não há condições de sermos limpos do nosso pecado. É Deus quem faz isso, e Ele faz isso de forma gratuita. Então nós entendemos. Quem é Jesus então? Se Jesus é esse filtro, entre aspas, quem é Jesus? Jesus é o próprio Deus na pessoa do Filho. Não havia homem algum que pudesse pagar o preço. Porque se eu sou pecador, nem a minha própria morte paga o meu preço, porque é morte eterna. Eu fiz algo contra um Deus que é eterno, então a punição é eterna. Embora esse corpo morra, o meu espírito estará para sempre separado de Deus, e a palavra de Deus diz que isso é a segunda morte. Ele não quer isso para nós, mas Ele já tinha determinado que isso aconteceria. Então, quando Cristo vem, Ele sim, o próprio espelho da glória de Deus, está lá em Colossenses, no capítulo 1, diz que Jesus Cristo é a imagem visível de Deus, o espelho da glória de Deus, o próprio Deus na pessoa do Filho. Então Ele, sem culpa, é condenado em nosso lugar. Quando Ele foi condenado em nosso lugar, Ele carrega consigo todos os pecados daqueles que creem em Cristo Jesus. Nós temos nós como a água suja, Cristo como aquele que nos purifica, e o propósito que é nos manter limpos para que a glória de Deus seja vista em nós. Esse filtro limpa toda a água suja?
É uma pegadinha. Não, ele só limpa a água que está no balde que vai passar por ele. O resto da água do rio continua suja. Não é isso? É necessário que nós estejamos em Cristo. E isso significa crer em Cristo. Se arrepender dos nossos pecados e colocar a nossa confiança unicamente em Jesus, para que sim, aí sim, o sangue de Cristo nos purifica do pecado. Então, Jesus é o próprio Deus na pessoa do Filho. E Ele ama a nós. A prova disso é que Ele morreu por nós. Romanos 5,8 diz que a prova do amor de Deus é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não morreu por ninguém que era bonzinho. Meus irmãos, eu vou dar o exemplo de mim mesmo, né? Mas todos aqui têm esses exemplos. Nenhum desses pastores que estão aqui, nenhum deles, tem gente que veio dos Estados Unidos para cá, eu e minha esposa que viemos de uma aldeia indígena para cá, largamos tudo na nossa cidade, nossos filhos, nossos pais para servir a Deus lá. Nós nunca mereceremos o céu. O céu não é por mérito nosso, o céu é por mérito de Jesus Cristo, nosso Salvador. E se você não passar pela filtragem que somente o Filho de Deus pode fazer, nós estaremos condenados. Então eu preciso dar essa excelente informação. Nós somos uma água suja que Deus não bebe. Mas quando passamos por Cristo Jesus, nos arrependendo e crendo nele, nós nos tornamos a água que Deus quer comunhão conosco. Não por nós, mas por Cristo. O que Ele requer de nós? Arrependimento e fé. Notarmos que de fato nós não somos livres. E que precisamos de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Então nós confiamos naquilo que Jesus fez por nós, não naquilo que nós fazemos, porque nenhuma das nossas obras poderia nos salvar. É como alguém que tem uma dívida enorme. E aí eu vou encerrar com esse exemplo. Se o nosso amigo, qual é o seu nome mesmo? Antônio. Suponha, eu espero que isso não aconteça nunca, mas suponha que o senhor tem uma dívida no supermercado, né, de R$1 bilhão. E o senhor vai lá e dá 10 centavos a dívida, tá paga? Não. Sabe o que são esses 10 centavos? Suas boas obras. Sabe o que é 1 bilhão? Seus pecados. Os meus também, gente. Nós também. Qualquer uma das nossas boas obras são mixaria diante do nosso pecado com Deus. Mas só que Colossenses 2, versículo 13 e 14, diz que Jesus Cristo pagou, Ele riscou a cédula que havia contra nós, que é a nota promissória de dívida, que é a lei de Deus. A lei de Deus é a prova que nós somos falhos. Jesus pegou essa lei e cumpriu a lei e cravou-a na cruz. Jesus cumpriu toda a lei sendo justo, nunca pecou. E ele foi até a morte e pagou um preço que nós é que deveríamos pagar. Quando nós cremos de fato nisso, entregamos a nossa vida a Jesus, aquela dívida está quitada para com Deus, ninguém mais poderá cobrar essa dívida. Ninguém, por um ato único de Jesus Cristo. Por um ato único de Jesus Cristo. Jesus é a filtragem que eu e você precisamos. A água bebida depois de passar por filtro, vai lhes garantir saúde naquilo que corresponde aos problemas trazidos pela água, tá bom? Mas o Espírito de Deus, quando habita em nós, nos garante uma vida abundante com Cristo para toda a eternidade. Há um texto em João, no capítulo 10, versículos 37 em diante, ele diz o seguinte, 27 em diante: as minhas ovelhas, é Jesus falando isso, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu conheço elas, eu tenho comunhão com elas, e elas me seguem. Jamais perecerão. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Não há nada que possa fazer com que alguém arranque as minhas ovelhas da minha mão. O texto continua dizendo, meu Pai que me deu elas, e Ele é maior do que tudo, e ninguém poderá arrancar da minha mão as minhas ovelhas. Eu quero que vocês recebam as próximas visitas e ajudem ali a manter o filtro de vocês em ordem para que a água de vocês seja pura. Mas mais que isso, nós queremos que vocês levem uma mensagem
de que vocês entendam que se nós não passarmos por Cristo Jesus e crermos de fato que somente o sangue dele paga pelos nossos pecados, embora vocês tenham uma vida saudável na terra, um dia nós encontraremos com o nosso Criador, e a única coisa que nos fará entrar no céu é sermos filhos de Deus. Um último exemplo que me ocorreu agora: a senhora deve ser uma pessoa muito boa com seus filhos, a senhora também, né? Os pais também, com seus filhos. E quando os filhos chamam amigos, vocês talvez paguem um picolé para eles, brinca com os filhos também, deixa todo mundo correndo junto, faz um churrasco, chama os amigos. Então vocês dão boas coisas para os seus vizinhos, para os amigos dos seus filhos. Mas no fim do dia, quem você leva para casa? Só os filhos. Os que não são filhos ficam de fora. Deus faz o Deus. Deus dá boas coisas, Ele dá filtro para quem crê e para quem não crê. Não é uma condição nossa dar o filtro. Você vai crer em Jesus? Ah, vou, então dá um filtro. Ah, você não vai crer? Não dou. Não, é para todos. O sol vem para ímpios e justos. A água chove na minha horta, na horta do missionário, na horta de alguém que nunca quis Jesus. Deus é bom para com todos. Mas no fim, Ele levará para casa os filhos. E João 1,12 diz: Ele veio para o que era seu, o mundo era de Jesus. É dele, foi Ele que fez. Mas os seus, as pessoas do mundo, não o conheceram. Mas a todos quantos o receberam, a estes Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a confiança que nós temos. Porque se nós estivermos em Cristo, ainda que estejamos no mundo que jaz do maligno, no dia que Cristo voltar, e Ele voltará, Ele levará seus filhos para casa. Vocês são filhos? Essa. Vamos orar? Vamos.